Pra fazer esse look da bailarina, primeiro eu vou ampliar ele no meu computador. Geralmente eu uso até o próprio bodyzinho e coloco aqui. Só que esse body, o tecidinho dele não dá pra ver a estampa aqui na frente, né? Mas assim, eu segui mais ou menos o tamanho do body lá atrás, medi mais ou menos a estampa e gostei desse tamanho. Então eu vou deixar desse tamanho aqui no computador e vou passar a minha estampa pro papel. Eu já passei aqui, vou só mostrar pra vocês, olha, como eu tiro o risco, né? Sem imprimir. Eu posiciono o papel aqui e aí eu venho com meu lápis 6B e venho tirando todo o risco. Eu tiro ele bem clarinho, igual tá aqui. Tá escuro assim porque eu já passei ele pro tecido. E aí eu pego o meu risco que eu tirei e coloco aqui em cima do body, olha. Aí eu vi que ficou um tamanho bom. Lembrando que quando eu vou fazer sainha pro body, eu não faço o risco muito pra baixo, porque a sainha vai tampar, né? Então assim, o tamanho ficou ok, eu vou vir aqui com carbono. Coloquei o carbono aqui embaixo, eu venho com lápis B6 também, que ele é mais macio, eu gosto mais dele. E eu venho tirando todo o risco, né, aqui em cima, ó, apertando forte, igual eu apertei aqui. Não muito forte, senão o carbono rasga, né? E aí vai ficar assim, né? Depois você levanta, cuidado para não mexer o papel enquanto você risca em cima do carbono. E aqui eu uso ou uma tábua ou capa de caderno velha. Eu passo aquela cola permanente, né, na minha base, que eu vou usar para colocar aqui dentro do body. E é muito mais fácil pintar assim, né? Porque o tecido fica coladinho nessa base, essa base é retinha. Ela serve tanto para não deixar a tinta vazar aqui atrás, como também para deixar melhor para poder pintar, né? O tecido estica menos. E eu vou começar pintando a perninha, porque a gente que trabalha com pintura, a gente sempre começa pela parte que vem debaixo das coisas. Então, a perna da bailarina tá debaixo do sapato, tá dentro do sapato. Então, eu vou começar pela perninha e eu vou fazer um risquinho bem leve de lápis 6B aqui onde fica a fitinha da bailarina, da sapatilha, né? Que é pra mim não perder esse risco depois. E aí eu vou vir com a minha tinta Salmão Bebê, né? Que ela remete a um tom de pele. E eu vou vir pintando. Aqui, olha, eu vou dar um risquinho aqui também, pra eu não perder esse risco. Esse bodyzinho foi a cliente que me forneceu. E eu tô só fazendo a pintura no body que é dela. Então ele já veio com esse bordadinho de pérolas na gola. Aliás, gente, olha que coisa mais linda esse body. Olha esse lacinho. Ele vem com lacinho de gorgurão na manga e com esse bordadinho, olha, coisa mais linda. E como ele já tem esse trabalho, eu tenho que pintar, é uma dificuldade, né? Porque eu já tenho que pintar e eu já não posso encostar nas pérolas, senão eu vou manchar. Eu não posso seguir com a sapatilha até na gola, porque as pérolas estão ali, né? Então eu tenho que ter um trabalho de acabamento. Eu vou fazer um contorno com o pincel número 4, que é um pincel menor e eu gosto de usar para a maioria das coisas que eu vou fazer, que tem que ter, assim, cuidado, né? Que tem que ter uma delicadeza. Aqui eu tô encostando nas pérolas, mas eu tô tentando encostar só embaixo. Porque se eu não encostar nelas, eu não consigo levar esse tom de pele até pra baixo delas. Aí vai parecer que eu não terminei de pintar, sabe? Aí já fiz esse contorno. Eu tenho que dar uma melhorada aqui nessa pontinha, que o meu pincel não conseguiu chegar.
Então, quando é muito delicado, a gente usa o pincel de acabamento. Esse é o 000 da Acrylex. Eu gostei desse pincelzinho, muito bom. E aí, ó, aqui perto da pérola, eu venho com ele, porque ele é bem fininho. E não vai manchar minha pérola. Prontinho. Todos os cantinhos já preenchi, agora eu venho com o pincel maior. Vou pegar o meu pincel número 8 e vou terminar de preencher. Eu quis fazer esse passo a passo porque às vezes a pessoa nunca pintou na vida e pensa assim, meu Deus, não consigo, né? Porque é uma coisa muito delicada. Mas essa pintura que eu faço nas minhas camisetas e bores, ela não é aquela tradicional pintura em tecido. Ela é uma pintura mais, eu julgo, mais fácil do que aquela pintura que você tem que aprender sobre matização. Ela é uma pintura mais livre, digamos. É lógico que, por exemplo, eu tenho esse risco e eu tenho que seguir um padrão que a minha cliente pediu, mas não é, por exemplo, eu vou pintar um abacaxi, o abacaxi tem tal cor, tem que fazer esse movimento com o pincel para fazer a casca, sabe? É uma coisa mais livre. Eu faço nas minhas camisetas letras, várias figuras, e aí eu faço como eu quero. É uma pintura diferente, tanto que ela parece muito com estampa mesmo de máquina de estampar, né? Tem meu pincel, porque eu vou usar esse tom de rosa, que é o rosa bebê. Para esse modelinho, eu só vou usar essas duas cores, salmão bebê e rosa bebê. Vou fazer o contorno novamente com o pincel número 4 da Condor. Tá vendo que algumas partes ficaram muito amareladas? Ó, aqui ficou bem amarelado, aqui por causa do carbono, né? Que às vezes ele pinta mais ou pinta menos. Quando fica bem amarelado assim, geralmente eu espero secar e venho com outra mão de tinta para tampar esse amarelo. Mas como eu vou encher toda essa sapatilha de pérolas, não vai ter necessidade porque vai tampar. Então não tem problema. Ó, contornei. Agora eu vou contornar aqui perto do pé. Novamente eu vou usar o pincel de acabamento. Porque o pincel número 4 não me deixou fazer um acabamento nessas duas pontinhas. E agora eu venho com o pincel número 8 novamente, só acabando de preencher a sapatilha. E aí o meu desenho vai ficar pronto. Esse é bem fácil. Como ele tem muito bordado em cima, a pintura sendo mais fácil ajuda, né?
E aí, enquanto que o body seca, eu vou passar pra sainha, né? Vou começar a fazer ela. E eu não vou passar o tutorial completo nesse vídeo, porque tem vários tutoriais de sainha de tule aqui no meu canal. E eu vou deixar alguns links, né? Ou o link da sainha costurada aqui na descrição desse vídeo. E então, assim, né? Explicando rapidamente, ele vem dobradinho uma vez, né? No armarinho, né? No rolo. Eu vou dobrar ele mais uma vez. E aí ele vai ficar dobradinho assim. E eu vou vir com um biquinho de pato e vou prender aqui. E vou fazer isso nos meus 8 metros de tule que eu vou usar para fazer essa sainha de bailarina. Aí depois que eu fiz isso no tule todo, ó, eu dobrei para ficar mais fácil para manusear. E aí eu vou vir passar uma costura assim, ó, aqui assim na máquina, que aqui vai ser meu cos e depois eu vou passar o elástico aqui dentro. Já passei minha costurinha, né, no meu cos. E agora eu tenho que deixar esse tule na medida que a minha cliente precisa, né? A bebezinha tem 2 anos, ela me passou a medida de 22 centímetros. Então eu venho com a minha fita métrica, né, aqui do cos até aqui embaixo. Depois eu vou medir certinho, lógico, né? Ó, aí vai bater aqui. E eu vou cortar aqui, fora no meu tule. Já deixei minha sainha no comprimento que eu queria, né, 22 centímetros. E agora eu vou lá para a máquina de costura com a minha fita 2.2 e eu vou colocar ela em 2 partes do meu tule, né? Vou abrir assim, vou colocar a fitinha e vou costurar aqui na barra. Eu costurei a minha fita na barra. E agora eu vou finalizar meu cos colocando o elástico. Cortei o elástico do tamanho que a mãe da criança me mandou a medida e vou colocar aqui dentro do cozinho, né, com o alfinete. Aqui, ó, já passei meu elástico e agora eu vou para a máquina pela última vez para poder fechar a minha sainha. E aí, quando eu vou fechar, eu vou acertar essas sobrinhas de tule, né, vou cortar e deixar certinho. Minha sainha tá quase pronta. Agora eu vou fazer o meu laço. E para fazer esse laço, eu vou usar 2 partes de 29 centímetros e a perninha do laço que eu já tinha pronta, né, guardada, e eu aproveitei. Agora eu vou fazer o contorno no meu desenho com a pérolazinha dourada e bordar a sapatilha com a pérola branca.
Eu não uso cola nos meus trabalhos quando eu vou entregar, né, para cliente, quando é encomenda. Mas nesse caso eu coloquei uma pontinha de cola de silicone nas fitinhas só para deixar elas fixas, para quando eu vier com as pérolazinhas, ficar mais fácil para bordar, elas não ficarem soltando, saindo do lugar. Aí eu queimei, né, as pontinhas, né, selei, ó. Até deu um queimadinho aqui, mas depois vai tampar com a pérola. E é isso, agora eu posso continuar o bordado, né? Vou fazer todo o contorno e depois passo em cima das fitas prendendo elas. Que a cola soltando na lavagem, né? Não vai ter problema que ela vai estar presa com as pérolazinhas em cima.